Bom, pessoal, como prometido, agora a gente vai começar a falar sobre os investimentos em si, né? Como a gente pode investir o nosso dinheiro. E nada melhor que começar com a renda fixa, né? Que é basicamente a queridinha dos brasileiros, especialmente via ali poupança, né? Via algum investimento mais seguro, que é o foco de muitos de nós aqui no Brasil, né? Então, preservar o capital, deixar ele crescendo aos pouquinhos, sem correr grandes riscos, né? Então, basicamente, essa é a ideia que você tem de renda fixa. Mas a renda fixa não é isso, tá? Então eu até peguei essa definição do portal UOL Economia, que eu gostei bastante, e ele fala que basicamente a renda fixa é o tipo de investimento que tem regras definidas antes, né? Então você já sabe na hora que você investe, tanto prazo, taxa de rendimento, ou se você não sabe exatamente a taxa de rendimento, sabe qual que é o indexador que vai influenciar o resultado, tá? Então, em resumo, embora muita gente associe a renda fixa com segurança, isso é errado, tá? Renda fixa significa previsibilidade de caixa. Então, ela é diferente da renda variável nesse sentido de saber quanto que ela vai render, né? Então, você já tem uma prévia ali de como que vão funcionar os pagamentos, enquanto que, por exemplo, nas ações, você depende do resultado da empresa, né? Então, se a empresa vai mal, a ação perde valor, você perde dinheiro. Na renda fixa, embora você tenha o risco de perder dinheiro, a gente vai falar disso daqui a pouco, você já tem essa previsibilidade, né? Já, esse meu dinheiro vai render X por mês ou X por ano. Então, essa é a característica da renda fixa, tá? Não é segurança, não é lucro garantido, embora sim existam ativos extremamente seguros, extremamente protegidos se você deixar o seu dinheiro. A gente vai falar sobre isso ao longo desse módulo, tá? Essa é só uma aula introdutória à renda fixa, então eu vou falar de características mais gerais. E se a gente está falando de características gerais da renda fixa, eu não posso falar para você que ela é segura. Basicamente, você pode investir, por exemplo, em um título emitido por uma empresa de pequeno porte e, eventualmente, se ela quebra, você não vai mais receber o dinheiro que você investiu de volta, né? Então, isso é renda fixa também, né? Embora seja uma renda fixa de maior risco, é renda fixa. Então, isso é importante você entender em termos de conceito de definição, tá? Como que funciona a renda fixa? Né? Ela funciona basicamente com essas três informações, né? O valor que você vai investir, que basicamente é definido pelo título, uma data de vencimento, que é quando você vai receber o dinheiro, e qual vai ser a taxa de juros, que pode ser tanto definida anteriormente como indexada, a gente já vai entender essa parte, tá? Antes eu queria que você compreendesse esse fluxo. Então, tudo começa com o seu investimento, que basicamente é o seu empréstimo para uma empresa, né? Então, quem que pode emitir um título de renda fixa para você comprar? O governo, os bancos, empresas privadas, enfim, são qualquer tipo de organização que precisa de dinheiro para suas atividades. Então, ao invés de ir atrás de bancos e pagar taxas muito caras, essas empresas e o governo podem ir ao mercado, emitir um título de dívida, então captar recursos aí de investidores para fazer essas atividades, que podem ser, por exemplo, financiamento de pagamento de dívida de fornecedor, pode ser um novo projeto abrir uma filial, no caso do governo pode ser um projeto de infraestrutura, né, construir escola, construir estrada, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então eles pegam o dinheiro desses investidores, usam, né, enquanto o seu dinheiro, entre aspas, está rendendo, na verdade ele está sendo utilizado pela empresa, e com esse projeto, que ela espera ser lucrativo e tal, lá na frente ela vai te pagar com os juros, com tudo que for acordado na data de vencimento, ok? Então, esse basicamente é o fluxo da renda fixa. Você empresta dinheiro e depois de um X tempo, que é determinado aí pelo prazo de vencimento desse título, você recebe o dinheiro de volta somado aos juros que foram acordados nesse processo, ok? Então, como que funciona essa remuneração, né? Como que o título pode ser pago para você? Então, a primeira forma que existe de rentabilidade é o título pré-fixado, né? Como o nome diz, a taxa é definida previamente, né? Antes do investimento. Então, você já tem ali a sua definição muito clara de como vai ser o fluxo de caixa e de quanto você tem a ganhar com esse tipo de investimento, né? Até um exemplo aí, muito simples, da gente ter uma taxa de 5,5% ao ano. Ou seja, ou se você investir R$ 5, você sabe que... R$ 5. Se você investir R$ 100, anualmente esse dinheiro vai render R$ 5,50, né? Então não tem variação, é isso. Isso é interessante quando você espera uma queda da taxa de juros, pode não ser tão interessante se a tendência é um aumento da taxa de juros, tá? Se você tem essa preocupação, eu prefiro garantir a taxa de juros, a gente pode usar da segunda modalidade, que é o título pós-fixado, né? Então, no pós-fixado,
ele é chamado assim dessa forma, né, de pós, porque a rentabilidade exata ela vai depender do índice ou do indexador que ela é atrelada, né? Então, eu coloquei como exemplo aí, 105% do CDI. O que significa isso? Você vai pegar ali no mês ou no ano, enfim, que você estiver comparando a taxa, e você vai pôr 5% a mais do que o CDI está pagando, tá? Então, dependendo de como o CDI se movimentar, o seu rendimento pode ser melhor ou pior, né? Então, comparando aí com esse exemplo que eu dei dos 5,5% ao ano do título pré-fixado. Se eventualmente a taxa de juros cai para 4%, passa a ser pior, porque mesmo que ele renda 105% do CDI, que basicamente vai acompanhar muito perto ali a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, como a gente aprendeu na aula anterior, você vai ganhar menos dinheiro do que quem investiu na taxa pré-fixado. Por outro lado, se essa taxa sobe para 6, 7%, é você quem passa no título pós-fixado a ganhar mais dinheiro do que quem investiu naquela taxa de 5,5% no pré-fixado, tá? E eu dei o exemplo do CDI, mas o pós-fixado ele pode usar qualquer tipo de índice, tá? Pode ser a própria Selic, pode ser o IPCA, que é o índice de inflação, a gente já vai falar sobre isso, ok? E tem ainda o título híbrido, que ele mescla justamente uma parte pré-fixada com uma parte pós-fixada, né? Então, coloquei como exemplo aí o IPCA mais 2%. Então, no período que você estiver analisando aí o seu investimento, você vai pegar a taxa que rendeu lá o IPCA, né, que é o índice de inflação, e vai somar 2%, você vai ganhar o IPCA mais 2%. Em outras palavras, esse tipo de investimento que eu dei no exemplo aí, você ganharia sempre 2% acima da inflação. Você teria um ganho real, um juro real, que a gente aprendeu sobre isso nas outras aulas, de 2% em cima do aumento dos preços, ok? E esses indexadores, como eu falei, podem ser de diferentes tipos, né? Eu coloquei aí os 4 principais que vão aparecer, mas podem ter exceções, podem vir outros tipos de índice, tá? O primeiro deles é o certificado de depósito interbancário, né? Não confundam com o CDB, que é o certificado de depósito bancário, que é um investimento de título bancário também, tá? O CDI, na verdade, ele é uma operação que os bancos fazem, porque o Banco Central do Brasil não autoriza que eles encerrem um dia com caixa negativo, né? Os bancos não podem fazer isso. Se fizerem, vão ser penalizados. Então, entre eles, há uma cooperação entre os bancos de emprestar dinheiro entre si para garantir que, por exemplo, um banco que tenha tido muito saque, muito resgate dos seus clientes, possa ter um caixa positivo e não quebre essa regra, né? Entre essas operações, os bancos colocam uma taxinha ali, né, entre eles, que obviamente é menor que o empréstimo para os clientes, porque os clientes têm um risco muito maior de não pagar aquele valor, enquanto que os bancos não. E a média do que o mercado executar vai determinar a taxa CDI. Então, a taxa CDI nada mais é do que uma média dessa operação e ela vai se refletir ali num ganho que pode ser atrelado à renda fixa. Outro sistema parecido é o Selic, né, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que tem o mesmo funcionamento, mas para os títulos públicos, né? Então ele monitora ali compras e vendas de títulos públicos, que são aqueles títulos emitidos pelo governo, tá? A média de negociação desses títulos determina também a taxa Selic, ela influencia, desculpa, a taxa Selic, que é definida pelo Banco Central lá na reunião do Copom a cada 45 dias. A gente também já falou um pouquinho sobre isso nas outras aulas, né? Então, a taxa Selic e a taxa CDI são dois exemplos muito comuns de índices que são utilizados para definir a rentabilidade de títulos de renda fixa, tá? Além disso, também é bem usual que sejam utilizados o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que basicamente é um indicador para a inflação, que é a gente já viu sobre isso nas outras aulas, o aumento dos preços, né? Então, se uma coisa custa 10 hoje, e amanhã ela custa 15, ela aumentou 50%. É isso que o IPCA vai medir para orientar para a gente. E muita gente pode investir em títulos atrelados ao IPCA, né? Então, eles são títulos de inflação, que a gente chama, né? Eles garantem o aumento dos preços para que o seu dinheiro acompanhe essa valorização dos serviços e dos produtos no Brasil e continue podendo comprar. E tem o GPM, que é muito parecido com o IPCA, só que é uma outra metodologia de cálculo, mas também é atrelado à inflação, né? Então, os dois primeiros são mais relacionados à taxa de juros e esses dois à inflação. Lembrando que podem haver ainda outras variações de indexadores, né? Esses são os principais. Mas é só para você entender a lógica e assim, pô, tem um título lá oferecendo CDI e o outro está oferecendo um percentual do IPCA. Qual que eu compro?
Depende, qual que é o seu objetivo? Você quer investir pensando em juros ou você quer investir protegendo o seu poder de compra, né? Títulos de inflação, títulos de juros têm estratégias diferentes, objetivos diferentes, mas eles vão oferecer as remunerações sempre nesses 3 modelos que eu apresentei para você, né? Ou pré-fixado, ou pós-fixado, ou mesclando os dois, ok? Não se preocupe em entender o que cada tipo de título oferece, porque a gente vai falar sobre cada um deles nas próximas aulas, ok? Além disso, na renda fixa, é muito importante a gente olhar a data de vencimento, né? Que é um dia do pagamento. Basicamente, é quando o título chega ali a uma data final. Então, voltando lá para o nosso ciclo. Você emprestou dinheiro para a empresa lá, né? Você emprestou dinheiro para a empresa do Conexão Freelancer, por exemplo. A gente rentabilizou lá, fez os projetos. Hoje é o dia do vencimento desse título, eu preciso te pagar o dinheiro que você emprestou com juros, né? Então, essa é a data de vencimento. Importante dizer que, apesar dela existir em todos os títulos de renda fixa, não necessariamente você precisa guardar essa data de vencimento, tá? Muitos deles hoje já permitem que você os venda no meio do caminho, ou para os investidores, ou para a própria empresa, e antecipe esse resgate, embora, obviamente, você abra mão de parte da sua rentabilidade, né? Então, tem que ser uma decisão tomada de maneira estratégica, tá? Outro ponto interessante para mencionar para vocês é que existem títulos que fazem pagamento semestral, né? Então, eles podem ter vencimento para daqui 5 anos, mas a cada semestre pagam um pouquinho para você, né? Dessa rentabilidade. Esses títulos, eles estão, essa prática, né, chamada de cupom, né? Não é Copom, que é a reunião lá do Banco Central, é cupom com U, e eles indicam esse pagamento semestral. Então, se você investir com um título com cupom, significa que tem pagamento periódico ao longo do tempo, né? Não só na data de vencimento. E por fim, vale mencionar ainda que alguns títulos oferecem carência, tá? A carência é um período que você não pode resgatar o investimento. Então vamos supor que você compre esse título que eu falei de 5 anos e que ele ofereça uma carência de 30 dias. Ou seja, de hoje até daqui 30 dias você não pode resgatar ou vender o seu título. Isso é importante para que você não coloque seu dinheiro que possa ser necessário para outras coisas, né, para pagamento de conta, para, enfim, a sua reserva de emergência, em títulos que ofereçam algum tipo de carência, que exijam que você espere para resgatar o dinheiro, ok? Então, isso é o que tem de mais importante sobre a data de vencimento. Ela existe, é o dia que você vai receber o dinheiro que você investiu, mas ele vai rendendo ao longo desse tempo e você pode resgatar antecipado em muitos casos, né? Não são todos. Tá? Agora, para a gente chegar mais na parte final dessa aula, eu queria falar um pouquinho sobre o que eu comentei lá no começo da aula, né? E a segurança da renda fixa? A renda fixa não é segura? Não necessariamente, tá? A segurança na renda fixa, ela é sempre do produto, ela é sempre do ativo e não da categoria. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Vamos falar primeiro sobre títulos públicos, né? O Tesouro Selic, que a gente vai ver depois, que é um título indexado à taxa Selic, ele acompanha diariamente a taxa de juros. Ele é super seguro. Você vai emprestar dinheiro para o governo, que é confiável, embora assim, no dia a dia a gente não possa não gostar, né, da forma como que os governos atuam no Brasil, em termos de investimentos, é um investimento seguro, mas o Tesouro IPCA, que acompanha a inflação de longo prazo, ele vai ter volatilidade, né? Então você pode perder dinheiro com esse tipo de investimentos, dependendo das condições econômicas. Então ele não é tão seguro quanto o Tesouro Selic, por exemplo. Não significa que ele não seja seguro também, tá? Olhando para os CDBs, uma coisa é um CDB do Itaú, do Bradesco, outra coisa é um CDB de um banco pequeno, que numa crise econômica pode vir a quebrar e você simplesmente não receber mais o seu dinheiro eventualmente, né? Existem recursos ali que podem nos proteger, como o FGC, a gente vai falar sobre isso também quando for falar sobre os títulos bancários, mas veja que não dá para a gente colocar tudo numa categoria só, né? Mesmo vale para as debêntures das empresas privadas, que são os títulos de dívida do mercado privado. Então, a Ambev, que é uma das maiores empresas de bebidas aí da América Latina, né, com várias marcas de cerveja e tal, é óbvio que ela tem uma capacidade de pagamento muito grande, então a chance de você tomar um calote é baixa. Agora, se você pegar uma empresa que está ainda crescendo, né, pequena e tal, uma crise pode acabar com ela e você pode também perder o dinheiro que você investir. Então, vejam que tudo isso que eu falei são exemplos de produtos e de ativos da renda fixa, mas nem todos oferecem aquela segurança que talvez você imagina quando invista na caderneta de poupança. Então é necessário entender as características do ativo para saber se vale a pena ou não investir nele, ok? Bom, e falando um pouquinho de riscos, né, porque já que eles não são tão seguros assim, quais são os riscos que a gente pode encontrar
dentro da renda fixa, né, que possam influenciar aí o seu investimento. O primeiro risco, que eu já mencionei brevemente, é o risco de crédito, que é o popular calote. Ou seja, é possível, embora não provável, que chegue o dia do vencimento e a empresa simplesmente não te pague. Então, aquele dinheiro que você investiu, ele, entre aspas, está perdido, né? Você tem recursos, tem questões jurídicas, você vai ir atrás, mas pode virar uma dor de cabeça. E se a empresa quebrar, como eu falei, você não vai receber esse dinheiro a menos que exista algum tipo de garantia envolvida. E mesmo assim, tem que ver com outros investidores, qual que é a prioridade, enfim. É um risco que a gente tem que monitorar. Risco de crédito. Quanto maior a qualidade da empresa, menor o risco de você não receber o seu dinheiro. Quanto menor o porte da empresa, né, a estrutura financeira da empresa, maior o risco de crédito. Ok? O segundo tipo de risco que a gente precisa falar é o risco de liquidez. Que, em resumo, é a facilidade que você tem para recuperar o dinheiro que você investiu, né? Então, como eu falei da carência lá atrás, mas existem títulos que exigem que você espere para receber, né? Que você não consiga resgatar. Então, se você vai precisar desse dinheiro no curto prazo e investiu num título que não oferece liquidez, você tem um problema, né? Você não vai conseguir recuperar esse dinheiro até o vencimento. Então, é algo a monitorar também. Além disso, eu falei já que a gente pode vender e comprar títulos ao longo do tempo sem esperar o vencimento, e isso vai trazer o risco de mercado, né? Que são as oportunidades aí que a gente vai ter de comprar e vender com lucro ou com prejuízo, dependendo do cenário econômico. Isso é um risco a monitorar. Outro risco de mercado, variação da taxa de juros, né? Como eu falei, se você tem um título que você investe hoje com uma taxa pré-fixada de, sei lá, 4% ao ano, e amanhã o governo aumenta essa taxa de 4% para 6%, você vai continuar recebendo só 4%, enquanto a taxa de juros subiu lá para 6%. Então, é um risco. A gente tem que fazer sempre uma análise muito boa nesse sentido para fazer uma boa tomada de decisão, né? Além disso, a gente tem sempre o risco de oportunidade. Aí não é um risco exclusivo da renda fixa, mas basicamente é aquela coisa de quando você toma uma decisão de fazer algo, você abre mão de outras. Então, se você investe num título de renda fixa, amanhã pode ter uma baita oportunidade de numa ação, num fundo de investimento, e esse dinheiro está lá, e você talvez não consiga utilizar essa oportunidade. Então, é um risco sempre presente, mas que a gente precisa ponderar. E ainda tem o risco de spread, né, que é o nome dado à taxa, a margem de lucro que as corretoras embutem nos títulos, né, na hora de oferecer para a gente, e que você pode ter em alguns ambientes uma taxa um pouquinho melhor que outro para o mesmo título. Então, é sempre bom dar uma comparada em diferentes sites, diferentes estruturas para escolher bem. Veja que, assim, não é para te assustar em relação à renda fixa, só para mostrar que a renda fixa ela também tem seus riscos e todo investimento vai ter riscos, né? No geral, esses riscos tendem a ser, na maior parte das vezes, menores do que na renda variável, em outros produtos, mas eles também exigem. Então, existem. É importante você entendê-los e mensurar aí cada tipo de ativo para tomar uma boa decisão aí no seu investimento, sem acreditar que só porque a renda fixa é seguro, né? A gente vai ver que existem sim títulos muito seguros, e existem outros com riscos maiores, e é por isso que você tem que se atentar a esses 5 pontos, ok? Aí só para deixar claro, não existe investimento em hipótese alguma sem risco. Você sempre tem algum tipo de risco, nem que seja, como eu falei, o risco de oportunidade, ok? Então, eu trouxe aqui até um exemplo de uma manchete do Valor Econômico. A Argentina, que é um país, em tese, também de investimentos seguros, ela vem passando por uma crise nos últimos anos e já adiou o pagamento de 9 vezes, está se aproximando do 10º, né, no momento que eu gravei esse vídeo, aos seus investidores. Então, quem investiu num título público, federal, lá da Argentina, nesse momento pode estar tomando um calote, está sem ver o dinheiro há algum tempo, né, está esperando aí o pagamento sendo adiado, adiado e adiado, até o momento que a Argentina resolver pagar. Ok? Por fim, só para a gente depois tem que falar de tributação ainda, mas um dos aspectos vitais aí nos investimentos, e aí não vale só para renda fixa, é a relação entre risco e retorno, né? No mercado financeiro, você já deve saber, o risco ele acompanha o retorno e vice-versa. Então, se o ativo é muito seguro, né, se o investimento é muito seguro, eles basicamente vão pagar menos, né, porque você não tem aí aquela questão do risco. Conforme vai ficando mais arriscado, a tendência é de que se ofereça uma taxa melhor de retorno, tá? Nesse contexto, os títulos de renda fixa costumam ser classificados em high grade, que são aquelas empresas, governos e bancos que têm maior qualidade de crédito, melhor perfil de crédito para pagar os seus investidores, então eles são mais confiáveis, mas
pagam também taxas menores, e tem os títulos de high yield, que são maiores retornos, né? Então, conforme o risco aumenta, eles tendem a se converter nesse formato de título em que você tem risco maior, você tem maiores chances aí de perder esse dinheiro, de ter calote, enfim, mas a remuneração oferecida é melhor também, então, por vezes, pode compensar, né? O importante é, como eu falei, se você tiver ali o banco do Stefano, né, que é um banco começando hoje, e o banco do Itaú oferecendo o mesmo título, mesma rentabilidade, 5% ao ano, por exemplo, não faz nenhum sentido você investir no meu banco, que é pequeno, que pode quebrar, que tem uma série de complicações, sendo que o Itaú, totalmente consolidado, está oferecendo a mesma taxa. Eu preciso, como uma empresa menor, te oferecer uma remuneração muito melhor. Então, o título do Itaú, ele é um título high grade, e o meu título, que eventualmente poderia te entregar 9% ao ano, ou seja, quase o dobro da remuneração, seria um título de high yield. Você tem uma oportunidade muito boa de ganhar dinheiro, mas sabe que lá na frente pode ter problemas aí com o meu pagamento se a minha empresa não estiver indo bem, ok? E agora sim, para a gente fechar, tributação, né? Como são os impostos sobre a renda fixa? Na enorme maioria dos casos, para não dizer que são, acho que quase todos, você tem dois tipos de impostos para lidar. O primeiro são os impostos sobre operações financeiras, o famoso IOF. Ele é válido apenas em 30 dias iniciais, né? Então começa ali. Você investiu hoje e começou a ganhar dinheiro, vamos supor, e resolveu vender o título. A partir do primeiro dia, 96% do seu lucro é tributado pelo IOF. No segundo dia você vai baixando para acho que 92, enfim, até chegar lá no 30º dia que zera o IOF. Então, a dica é, nunca resgate um título de renda fixa com menos de 30 dias para você não ter a incidência do IOF que prejudica um pouco aí a sua rentabilidade, tá? E por fim, agora sim, o imposto de renda que segue a tabela regressiva, né? Então, o lucro vai ser tributado de acordo com o seu investimento, né? O prazo do seu investimento. Então, até 180 dias, a alíquota é de 22,5%. Entre 181 e 360 dias, ela baixa para 20% e vai reduzindo aí até que chegue em 720 dias, que basicamente são 4 anos, né? Basicamente 4 anos. Aí passa a ser 15%, disso não baixa mais. Então é sempre bom estar de olho nesses prazos quando for fazer um resgate, para você não ter que pagar mais imposto. Ok? Então, tudo isso que eu falei é o que envolve aí o ambiente da renda fixa, suas características, e nas próximas aulas a gente vai poder falar mais dos ativos especificamente, né? Então, são 3 grupos principais, os títulos públicos, os títulos bancários e os títulos privados, e a gente vai falar um pouquinho sobre as características de cada um deles, para que você possa entender um pouco mais esse perfil de risco de cada tipo de título da renda fixa.